Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos abençoe agora e sempre. Hoje nós vamos falar sobre o tema do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então eu achei bastante oportuno esse tema pelo período caótico que a gente está vivendo, né? Na nossa sociedade, com tantos conflitos, né? E aí a gente recorre sempre ao livro dos Espíritos, né? Então Allan Kardec, já lá, a publicação do livro dos Espíritos conta de 1857, já naquela época ele fez perguntas muito atuais, né? E aí na pergunta 743, ele pergunta assim aos Espíritos: a guerra desaparecerá um dia da Terra? E aí os Espíritos respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. E aí uma anterior a essa, que não sei se vocês têm curiosidade de saber ou se já sabem, mas é a 742, que pergunta qual é a causa que leva o homem à guerra, né? E os Espíritos respondem: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado da barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que os homens progridem, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, olha que profunda essa resposta dos Espíritos, né? Qual é a causa, então, das guerras, da violência em si? Reside na natureza da animalidade de todos nós. Reside lá dentro da nossa animalidade. Porque vejam, qual que é a lei mais ou menos que rege, né, ali das criaturas inferiores, dos animais? É justamente a lei dos mais fortes, né? Aquele que mais se sobrepõe pela violência, pela bruteza, é aquele então que adquire o poder, que fica ali acima dos outros, não é? Então, o mundo todo é tomado por violência. A violência é comum, uma prática comum, né, dos homens. Só que veja o que os Espíritos disseram, que ao longo da evolução isso tende a se extinguir. Porque aí o homem amadurecendo, o homem crescendo e evoluindo moralmente, é quando essas guerras passam. O que está acontecendo no mundo atual, nosso aqui? Nós demos uma evolução, um salto, né, na evolução, pelo ponto de vista intelectual, das grandes invenções, né, de tudo que foi aí inventado, principalmente na parte da eletrônica, de toda dessa questão que nos conecta uns aos outros, né? Se a gente pegar o ano lá de 1950 para agora, as mudanças são gigantes, mas sob o ponto de vista tecnológico. Apenas, infelizmente. Porque se nós observarmos o ponto de vista moral, não houve muito avanço da humanidade, né? Até esses dias eu fui com o Arthurzinho assistir aquele filme, né, que está passando agora no cinema, do Como Treinar o Seu Dragão, e lá ele fala da história dos vikings, né? E eles têm as guerras entre eles, né? E eles usam aquela catapulta, todas aquelas armas, né, antigas e arcaicas, mas é uma guerra. Aí hoje você vê o homem com uma bomba nuclear, mas fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, as armas evoluíram, mas e a criatura humana lá no seu íntimo? Ela está fazendo a mesma coisa, ela está fazendo a guerra com armas diferentes. Então veja que o que precisa mudar é o quê? É o nosso interior, é dentro de nós. Então é interessante que a doutrina espírita ela tem os 5 livros principais, né, trazidos pelo Allan Kardec. Para cada um deles, o Emmanuel faz um estudo, ele também tem um livro que estuda algumas lições daqui. Então para o livro dos Espíritos, o Emmanuel trouxe o Religião dos Espíritos,
que é um livro muito interessante, que ele vai comentar algumas. É claro que aqui tem 1019 perguntas, não são todas, mas ele pegou algumas questões e ele vai comentar. E ele vai comentar justo essa que a gente acabou de ler. Então, que é a questão 743 do Livro dos Espíritos. E o Emmanuel, olha o título que ele dá à lição. Ele vai falar sobre a guerra, trazendo a paz. Então, ele dá o título assim, O Caminho da Paz. E aí ele diz assim, comentando essa pergunta, essa resposta. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana. Então, quais eram os flagelos lá antigos? Aí ele enumera 10. A barbárie, a fome, a peste, o primitivismo, a ignorância, o insulamento, a ociosidade, o cativeiro, a imundície e a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Então, esses eram os 10 flagelos da antiguidade, segundo o Emmanuel. Desde sempre, esses 10 flagelos existiram. E aí ele fala, então passou o tempo, o que aconteceu? Veio a política e, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. De certa forma, né? Claro que tem aqueles que ainda passam fome, infelizmente. E até a gente faz um parênteses nesse comentário, que o Bezerra de Menezes tem uma outra mensagem muito bela, que ele fala justamente sobre isso, que o problema da fome e da miséria não era a falta de recursos e nem de dinheiro, era justamente o egoísmo da criatura humana, porque recursos existem, mas que não chegam às pessoas que necessitam. E aí ele continua, ó, surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o insulamento. Então, para cada flagelo desses 10, houveram soluções ao longo do progresso da humanidade. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade, que era outro flagelo. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Então, todos os 9 flagelos foram assim solucionados, não totalmente, mas foram, né, houve um progresso muito grande. E aí a gente chega na questão da guerra. E aí ele diz assim, ó, mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, e nem a evolução do direito individual e nem da higiene, conseguem resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, segundo ele, um monstro de 1000 faces que começa no egoísmo de cada um e que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX. Quando já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá, aí ele vem com o remédio, né? Como é que vai desaparecer? Ele fala, somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita nolo revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo que nos advertiu convincente, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então essa é a reflexão do Emmanuel sobre essa questão das guerras.
Porque, veja, muitas vezes a gente acompanha os noticiários que aí estão, né, eclodindo com todas as notícias, e nós nos pegamos com ira, com cólera, com raiva, com indignação dentro do nosso coração com relação a essas notícias e as posições desse ou daquele lado. Então, vocês vejam o quanto em nós ainda reside a cólera, ainda reside a violência, o quanto em nós. E o quanto dentro do nosso lar também reside uns com os outros na aspereza das palavras, na rudeza dos gestos, na impaciência que nós temos. Então, vocês vejam que tem o micro e o macro dentro de um problema só, que é essa questão da violência. E aí, Deus, ele não usa violência para resolver as situações, não é? Porque às vezes a gente pensa assim, mas o mundo está tão ruim, por que já não joga logo um cometa, um asteroide não cai aqui, já dizima metade do planeta para a gente se renovar, porque a situação não está boa. Só que aí você vai resolver um problema de um conflito com violência. Não é assim que as leis de Deus funcionam. As leis de Deus, elas funcionam através do tempo. E é aí que a gente chega no nosso tema do nosso encontro, que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Não é? Se a gente vê na história do cristianismo, os 12 apóstolos, o próprio Jesus, em nenhum momento ele teve uma atitude violenta. Em nenhum momento, não é? E ele foi achincalhado, vilipendiado, perseguido, crucificado. E ele teria poder para se manifestar de uma forma violenta. Ele tem, né? E teve esse poder. Mas como foi a manifestação do Cristo quando esteve conosco? Foi amorosa, foi afável, foi tranquila, foi de perdão, foi de amor. E de quem nós nos lembramos até hoje? Dos soldados que o machucaram ou da figura dele mesmo que sobrepôs ao tempo? Foi a figura dele majestosa, tranquila, amorosa. É a figura e a imagem dele que todos nós nos lembramos até hoje. Os soldados que o feriram ficaram perdidos na história, porque usaram da violência. Então a violência, ela resolve fácil e resolve rápido. A violência resolve. Você está com problema, às vezes na escola, né, uma criança com problema na outra, bate na outra, soluciona o problema, às vezes soluciona de uma forma rápida, porém, não é de uma forma eficaz. E ela resolve rápido, mas resolve mal o problema, porque você acaba gerando outro. Enquanto que a calma e a paz e a paciência, ela é muito mais difícil de ser desenvolvida em nós, muito mais. Mas quando a gente alcança esse propósito, nós resolvemos as nossas encrencas a longo prazo. Porque a gente permite que essa paz resida em nós, nos nossos atos. E a Joana de Ângeles fala também que às vezes a falta de paz é um pouco de rebeldia nossa. Porque muitas vezes a gente não aceita situações da vida que acontecem por vontade de Deus. E aí cria-se uma violência dentro de nós, né? Uma rebeldia. Então ela explica que a paz, tanto a afabilidade quanto a doçura que estão dentro do capítulo, elas são características de espíritos evoluídos, de espíritos puros. Então não é esse o nosso objetivo? Progredir? Qual que é o nosso modelo e guia? Jesus. Tem algum traço de violência nele? Não. Então deve residir algum traço de violência em nós? E é ali, nas pequenas coisas que a gente tem que ir diluindo essa raiva, essa ansiedade em nós, trazendo a paz, a mansuetude, o perdão, o equilíbrio, sabendo que o tempo é que vai ser aquele remédio que vai diluindo as questões durante aí os séculos, os milênios, porque nós não somos reencarnacionistas, nós espíritas. Do que me adianta jogar uma bomba no meu inimigo?
eu vou aniquilar o corpo dele, mas o espírito dele vai sobreviver e vai se transformar muito provavelmente no meu obsessor. Então, o que a violência me gera? Mais encrenca na minha vida, mais problema. Então, eu tiro a vida do meu inimigo, já se foi, acabou. Não, o espírito dele vai continuar e vai continuar ainda mais machucado por nós e vai vir a nos perturbar. E assim sucessivamente. Por isso é que se dá tantas obsessões, tantas perseguições, por falta justamente da paz. Da paz, ciência da paz, do perdão. Então, quando você perdoa, quando você compreende, você vai diluindo aqueles elos. Nós todos somos interligados e às vezes a gente quer romper o elo com violência. E aí ambas as partes ficam machucadas e partidas. Então a gente tem que fazer esse movimento de tentar, às vezes, diluir relações que não dão mais certo, situações difíceis, assim, desentrelaçando os laços, com paciência, com amorosidade, não é? Tudo tem um ciclo que uma hora vai se desfazer. Mas quando às vezes a gente usa de violência, acelera às vezes um processo, nós acabamos por machucar e nos machucar também. Então, o que acontece conosco quando nós temos cólera? Quando nós ficamos encolerizados, enraivecidos, nós aumentamos a adrenalina do nosso corpo. Então, o nosso corpo libera adrenalina. O nosso corpo libera adrenalina quando nós preparando o corpo para grandes desafios. Então, é automático no nosso organismo. Né? Você vai fazer um grande esforço, o corpo libera essa adrenalina. E quando você fica encolerizado, o corpo também libera altas doses. A nossa pupila dilata, a temperatura do nosso corpo sobe. Né? A gente não costuma dizer, aquele lá estava de cabeça quente. E estava mesmo, porque a temperatura do nosso corpo sobe. Às vezes a gente fica até com as bochechas vermelhas, te dá aquela ira, aquela raiva. E essa manifestação do corpo é uma reação de perigo e de alerta. Toda vez que o corpo se vê numa situação de perigo e de alerta, a pupila dilata e a temperatura sobe também. Há também uma liberação de cortisol e glicose de reserva no nosso corpo. Isso faz um aumento da atividade cerebral. Olha quantas coisas que acontecem no nosso corpo físico por conta de um acesso de cólera. A nossa pressão arterial aumenta, a nossa saliva reduz, a gente tem a sensação da boca seca e, principalmente, o estresse desestabiliza o nosso sistema nervoso. Olha quanto prejuízo que a gente coloca no nosso corpo físico por conta de um momento de raiva. E esse que eu acho que é o mais delicado, que a gente às vezes não presta atenção. No momento de cólera, o nosso raciocínio ele fica mais rápido. Sabe aquela coisa do pavio curto? Eu não vi, quando eu vi eu respondi. A pessoa veio, quando eu vi eu já falei, depois arrependi, mas quando eu vejo por quê? Você estava nesse estado de cólera, o raciocínio ele fica mais curto. Você perde a percepção da lei de causa e efeito, você perde essa percepção e você bloqueia um pensamento lógico. É por isso que quando a gente está irritado, a gente fala tanta bobagem. A gente fala muita bobagem no estado de nervoso. Porque você está nesse estado físico e você perde a capacidade de um raciocínio lógico. Aí você despeja tudo aquilo na pessoa. E aí as palavras, uma vez que já saíram da boca, você tem que pedir um monte de perdão e às vezes você não apaga aquilo que fica ecoando às vezes na cabeça do outro. Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente vê isso no trânsito, né? Que a gente, de repente, uma pessoa nos fecha, acontece qualquer coisa e vem aquela ira. E quando você vê, você já está batendo boca ou quando muito, você está agredindo fisicamente o outro, né? Tem casos que a gente vê de um vizinho que atirou no outro porque estava com o som alto do carro. Quer dizer, não justifica o que você fez, porque justamente você estava na mente desse jeito, com o raciocínio rápido, o pavio curto. E aí a gente se assemelha a quem? Quem que mais age por instinto? Os animais. Se a gente pisar no rabinho do cachorro, não dá outro, ele vai tentar te morder. Se você mexer com o cavalo, ele vai tentar te dar um coice. É do instinto do animal de defesa.
justamente porque eles não têm razão, eles não têm raciocínio. E num estado incolérico, nós ficamos assim. A pessoa encosta, a gente já agride, já despeja tudo aquilo. Só que aí é que está o convite da doutrina espírita para nós, que o Emmanuel nos trouxe, né, na lição O Caminho para a Paz, é para que a gente já vá se investigando, já vá fazendo o nosso autoconhecimento, já vai percebendo situações que nos irritam. Nós nos coisas, olha ali. Aí quando você sabe que você vai se deparar com uma situação assim, você já se prepara, você faz uma prece. Se você não tem como fugir daquela situação, faz uma prece, tenta se vigiar, né? Quando tem uma reunião de família, que acontece muito, que você já sabe que aquela pessoa vai te perturbar, vai falar aquilo que você já vai... Se você já vai preparado, é melhor, você se sai melhor. Às vezes você até vem aquela fala, mas você faz igual o Chico, né? Põe um copinho de água na boca, pega um copinho de água, põe, você está ali conversando com a pessoa, você vai esperando a água esquentar, você não falou nada, engoliu, a pessoa se foi. E assim a gente vai treinando, porque tudo na vida é um hábito. Quanto mais a gente treina esse comportamento, mais fácil ele fica. No início é bem difícil. No início a gente vai derrapar, a língua vai ficar solta sem a gente querer, né? A gente não vai virar anjo da noite para o dia e nem pacífico assim totalmente. Mas é um exercício. Eu acho que o principal aqui é essa reflexão. Apesar do mundo estar caótico, quanto desse caos nós permitimos que invada o nosso íntimo? Porque, veja, nós estamos na transição planetária. É natural que o mundo esteja em caos. Deus é soberanamente bom e justo. E Ele sabe exatamente o que está acontecendo no nosso planeta. Sabe exatamente o que está acontecendo no nosso país. Sabe exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Então, não nos desesperemos que estamos assim, abandonados, que o planeta está um caos, agora vai ter aí provavelmente uma outra guerra. E como é que Deus está sob o comando de tudo? Então, nós devemos fazer o nosso movimento interno, que é o que a gente dá conta. Eu consigo parar a guerra lá do outro lado do mundo? Eu não consigo. Eu não tenho nenhuma relação influente, nenhuma posição de comando que possa interferir ali. Então, o que eu posso fazer? Eu posso comandar o meu corpo, posso comandar a minha mente, posso trazer a paz para o meu lar. Isso eu posso fazer. Então, eu vou fazer. Se eu faço, ele faz, todos fazem, a gente já modifica uma sociedade, que é o que ao longo do tempo vai acontecer. Então, não nos assustemos com o caos de agora. É por conta da transição planetária. Muitos espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades aqui. E muitos deles estão envergando corpos humanos, mas o interior deles está igualzinho lá aos homens das cavernas, moralmente falando. Então, nós vemos isso não é uma fala minha. Tem os palestrantes, que nem o Haroldo Dutra, ele fala isso numa palestra, que a gente vê, a gente cruza, às vezes, com corpos de pessoas, às vezes, que são bem afeiçoadas, porém, moralmente, elas estão muito aquém. E aí, o que vai acontecer? Elas vão serem convidadas a habitar outros planetas. E aí, nós, né, vamos ficar, com certeza, nós que ficaremos... Nós, então, vamos habitar um mundo de regeneração. Um mundo onde o bem será maior do que a porcentagem do mal. Hoje a gente vê o oposto, por isso as aberrações e o caos. Mas, segundo o próprio Haroldo, por volta de 2057, nós já iremos sentir uma transformação maior. Até lá, o caos ainda vai ter aí um poder maior, mas após esse período vai se iniciar. Por quê? Como é que Deus não trabalha com a violência? Então, Ele não vai trazer um meteoro, uma coisa que vai explodir tudo e vai tirar a vida de todos esses mesmo, porque só está tirando a vida corpórea. O que vai acontecer? Esses que estão arraigados ao mal vão ser levados para um outro planeta que vai estar equivalente à moral deles. E outros mais evoluídos vão vir aqui para a Terra.
Nós tivemos essa passagem lá por conta dos exilados de Capela, né? Tem até o livro que vieram ali os capelinos, que a gente sabe que foi principalmente o povo do Egito. Como que eles eram? Eles eram teimosos, eles eram mais enraivecidinhos, eles tinham toda a sabedoria muito maior do que o do planeta, mas eles tinham essas tendências. E aí eles foram ficando aqui no planeta. Muitos voltaram e poucos ficaram. Agora nós vamos ter a vinda de outros que irão nos moldar. Só que esses outros, qual vai ser a característica deles? Vai ser uma característica muito melhor do que a nossa. Então, o bem neles já é um hábito feito, já é um hábito conquistado. Então, eles vão nos mostrar como agir. Então, aí por isso é que o mundo vai melhorar. Então, veja que Deus se utiliza do tempo para organizar as coisas. Se utiliza do tempo. Então, o tempo por si só vai fazer isso. Então, essa nova geração que vem e que vai continuar a vir, vai mudar, vai alterar o nosso corpo físico, inclusive, ao longo do tempo, e toda a atmosfera do nosso planeta. Então, é importante a gente se ater nessas reflexões para que o desespero não nos absorva. Porque se a gente só ficar preso nas notícias dos jornais, a gente fica depressivo, achando que, nossa, o mundo não tem mais jeito. E tem, né? Tem a outra passagem do Evangelho. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? Então, às vezes, essas situações difíceis são necessárias justamente para haver essa migração, né, dos seres para outro planeta e de outros mais evoluídos para habitarem a nossa Terra. Então, fica aqui, eu só queria ler um trechinho bem curtinho desse livro também, Filho de Deus, da Joana de Ângeles. Tem uma página que ela fala sobre a paz em ti. E ela inicia justamente assim, ó, governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. Então, como é que um governo estabelece a paz? Fomentando a guerra. Aí você ganha a guerra e você fica feliz, mas aí o outro país ficou destroçado. Quer dizer, não existe felicidade quando tem a guerra. Sempre um lado vai sair perdendo. Então, não é sobre essa regeneração que nós estamos falando, não cabe a guerra, né? E aí a mensagem se estende, ela é muito bonita, e ela finaliza assim, ó, seja a paz na terra o teu anseio. Quer dizer, vamos continuar com a fé na paz na terra, em oração constante, que se transforme em realização operante como uma resposta de Deus para as nossas preces. Orando pela paz, esse sentimento te invade. Então, quando a gente sabe ali, né, somente atualmente que está tendo esses casos de conflitos, se a gente fizer uma oração, essa energia da paz é que vai nos envolver, e não a notícia em si, que está muito difícil. Tanto a energia da paz quanto o amor, que de Deus se irradia e anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Então, nós damos conta de nós mesmos para melhorar. Então, a gente vai deixar o mundo pela conta de Deus, para resolver. E nós vamos prestar atenção no nosso mundo íntimo, alterando a nossa violência, alterando a nossa falta de paz, a nossa falta de paciência, e nos preenchendo de paciência, de paz, sempre deixando que o tempo resolva coisas que às vezes a gente não dá conta de resolver. Deixar nas mãos de Deus. E aí nós vamos nos sintonizar com Deus. Quando a gente deixa, às vezes, nas mãos de Deus algo que nós não conseguimos resolver, nós nos envolvemos com essa energia divina. E aí a situação se resolve muito mais facilmente e rapidamente do que a gente podia esperar. É só nós termos a paciência. É só pegar o exemplo da natureza. Você planta hoje, você vai colher amanhã? Não vai. Você vai ter que esperar a planta crescer para dar o fruto que você quer comer. Nós hoje estamos muito imediatistas, né? O mundo está todo imediatista, o que gera uma ansiedade
e uma depressão muito grande, porque a gente não consegue acompanhar essa velocidade. Então é preciso a gente às vezes fazer pausas no nosso dia, de reflexões e de pensar no que nós pensamos. Porque aí a gente vai selecionando esses pensamentos e nós vamos direcionando os pensamentos bons e de paz. E fazendo isso, a gente vai perceber o quanto a gente modifica, o quanto modifica a qualidade da nossa vida íntima e em relação com os outros. Então fica para vocês lerem, né? Esse capítulo é um capítulo muito bonito e muito fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? De conflitos. Nesse momento, então, nós vamos fechando os nossos olhos, procurando a sintonia fraterna e amorosa dos benfeitores espirituais, sentindo Jesus aqui neste salão de braços abertos a nos envolver, sentindo a paz que vem do Cristo em nossa direção. Vamos nos permitindo envolver por esse sentimento de paz, de tranquilidade, de amor, que nos une a Deus, que nos une a Jesus, que nos deixa mais próximo dos nossos mentores e amigos espirituais, que nos envolvem com imenso carinho no instante de agora, procurando renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que possamos aproveitar esse minuto, esse instante, sentindo essa energia tão poderosa da paz dentro do nosso coração, do nosso mundo íntimo. E que assim possamos permanecer até o nosso passe e durante toda a semana até o nosso próximo encontro aqui. Graças a Deus.